Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho, nesse dia, né, que representa mais uma oportunidade de Deus, de mais uma vez estudarmos, pensarmos diante da doutrina espírita, o que ela nos oferece para que essa reencarnação seja melhor aproveitada no sentido pelo próprio conhecimento. Quando olhamos o tema, né, o título que foi colocado no Livro dos Espíritos, o esquecimento do passado, primeiramente a gente sempre fica pensando assim, por que eu já não me lembrei disso tudo, né? Por que eu tive que esquecer para recomeçar diante da doutrina espírita? Por que a doutrina espírita está sempre voltando a esse assunto? Muitas vezes a gente conversa sobre o esquecimento do passado, mas falta à pessoa o conhecimento que a gente chama o conhecimento base. O que seria o conhecimento base para compreender esse tema? A própria reencarnação, o entendimento da reencarnação. Porque quando a gente compreende a reencarnação, todo o restante se liga milimetricamente. A gente passa a compreender todo o restante de qualquer tema espírita. Então é muito importante que com a doutrina espírita compreendermos que aqui o espírito é imortal. Isso não é um dogma, isso é uma lei da vida. Nós somos imortais, espíritos imortais. E como somos imortais, nós já tivemos vidas anteriores e teremos vidas posteriores. As vidas precedentes, a alma já viveu anteriormente. Vive e voltará a viver, sempre em corpo humano. Se nós entendemos que nós antes já vivemos, o que restou dessa vida anterior? As suas experiências. Como hoje nós temos as nossas. Boas, ruins, com os nossos atos. A esse resultado final dessas experiências, nós podemos falar que nós, em cada vida dessa, nós levamos o nosso legado. É lá o resultado, né, que a gente pode falar, a nossa herança. O que ficou para a gente disso tudo aí? Qual foi a herança desse tipo de vida? Foi melhor, foi pior? Eu fiz coisas melhores ou não? Então, a gente entender que a gente vem trazendo de outras vidas um passado, que eu não posso simplesmente esquecer que ele existiu. No sentido de não assumir a responsabilidade pelo dia de hoje. Esquecer no sentido, vamos perceber bem isso, de não assumirmos responsabilidade. Com a doutrina espírita, nós sabemos que Deus é um Pai misericordioso e bom, e que nos proporciona, pela sua misericórdia, uma nova oportunidade sempre. Qual de nós termina uma reencarnação e se vê como um completista? Eu fui para uma reencarnação, fiz tudo que eu programei a fazer. Olha, a gente chega no mês de janeiro. A maioria de nós tem o hábito de pensar no ano que vai iniciar. E a gente começa cheio de projetos, né? Esse ano eu não vou comer doce. Esse ano eu vou diminuir o sal. Esse ano eu vou mais viver a natureza, vou dar mais atenção aos filhos, esse ano eu vou arranjar um tempo para ler, eu vou usar menos o celular, eu vou visitar mais fulano. Isso é o mínimo que a gente se propõe, e muitas vezes a gente escreve, vou deixar aquele vício tal, vou tentar reencontrar fulano. Isso a gente vai escrevendo. Chega em dezembro, a gente vai dar uma olhada, então no dia 31, o que a gente fala? A gente já começa a arranjar desculpa, né? Ó, não fiz isso, ó, porque realmente foi um ano mais complicado. Ó, fulano também não quis, ó, o doce também me procurou. Ó, só, isso aqui não... Tentei ir lá para a academia levantar, mas o relógio, não, o despertador agora não existe, agora é celular. Enfim, o que a gente sente ao final disso tudo? Que a gente não deu conta. Porque no papel tudo se aceita. De fora é fácil.
né? A gente, às vezes, o médico fala, saúde, tem que perder peso, tem que evitar certos alimentos. A gente lê aqui, isso aqui é fácil. Tem uma fórmula, fecha a boca, anda mais, né? Não tem pessoal que fala? Fecha a boca, anda mais, fala. Fácil fazer isso, assim, no papel, ler isso é fácil. O problema é vivenciar determinadas situações, porque vão em confronto com uma série de hábitos arraigados que não nasceram de uma hora para outra, foram se fixando durante muito e muito tempo, e que eu tenho que desconstruí-los, enquanto, e digo, ao mesmo tempo que construo novos, porque a natureza detesta o vazio, a ausência. Então, eu não posso destruir alguma coisa pelo nada. Meu próprio consciente não aceita. Vou destruir isso, por quê? Não, por nada. Não. Olha, vou retirar esse vício, esse hábito, em nome disso. Aí vem um outro projeto. Olha, da saúde, da qualidade de vida, de me sentir melhor, enfim, do que for lá a sua finalidade. Então, a gente sempre percebe que existe essa troca, sim. E a gente, às vezes, fica chateado com a gente no final do ano. Muitas das vezes foi falta de disciplina. Foi sim, falta de disciplina, má vontade, faltou perseverança, mas em outras situações não. Faltou realmente ter bagagem para aquilo. Fiz um projeto além da minha capacidade. Então, até o final desse ano, eu vou aprender uma língua. Eu passei não sei quantos anos, não consegui. Então, tem que entender que aquilo precisa de um tempo maior. Então, a gente tem que entender a nossa capacidade também de compreensão. Então, quando a gente lembra da reencarnação, a gente lembrou de Deus, da misericórdia divina, a gente lembra da lei de causa e efeito que a doutrina espírita o tempo todo nos fala. A cada ação, uma reação. Se Deus é bom, misericordioso, me permite que eu retorne uma vida para completar aquilo que nas vidas anteriores eu não fiz, reparem bem, o que significa esse hoje? Hoje representa o nosso retorno, né, já há algum tempo na carne, para completar, para, muitas vezes, consertar, é a palavra, atitudes anteriores. Então, o meu, que a gente chama de destino, foi plantado lá atrás. E hoje eu estou colhendo isso aí. Bom, mal, mais ou menos, diante de um aspecto é bom, no outro aspecto não é tão bom. Enquanto eu estou plantando e modificando essa condição. Porque pelos meus atos atuais eu também atenuo aquilo lá. Então, eu tenho que lembrar que isso não são coisas assim que estão completamente separadas. A vida, ela é interdependente. Uma coisa implica em outra. Então, Kardec nos diz, né, depois no Livro dos Espíritos, que o espírito, ele não se modifica pelo simples fato de desencarnar. Vamos ver mais essa palavra, desencarnar. Então, nós vivemos uma vida e desencarnamos. Então, o espírita fala desencarnar, porque saiu da carne. Porque essa carne aqui é o corpo físico. Não significa nada. O corpo físico vai ficar aí. Eu estou próximo usando um corpo físico, mas eu sou um espírito imortal. Eu tenho que aprender a me desidentificar desse corpo físico. Estou nesse corpo físico. Já estive em outros. Estarei. Então, é o que eu preciso nesse momento. O espírito imortal, ele necessita desse corpo físico. Então, vamos perceber uma coisa. Entre esse espírito imortal e esse corpo físico, para que ele esteja junto, para que ele acesse, nós temos um corpo intermediário, um mediador plástico, que nós chamamos de perispírito. Podemos dizer um corpo perispiritual, semi. Então, o espírito imortal é o Senhor, é aquele que quer, é aquele que tem o desejo, que tem o vício, que tem a dificuldade. Esse é o espírito imortal.
Então, quando ele está na vida, encarnado, né, ele passa a vontade dele, a dificuldade dele para o corpo físico através desse corpo fluídico. Então, o espírito deseja, quer, o perispírito transmite esse desejo e esse querer e o corpo físico executa. Só isso. Quer aquela caneta. Meu corpo físico pegou a caneta. Então não foi o meu corpo físico, mão feia, essa mão que pegou essa caneta. Não tem gente que faz isso, né? Fala para a criança, móvel feio que machucou neném. Não, móvel inerte, como a mão. Então quem quis foi o espírito. Então quando as pessoas falam, a carne é fraca, foi meu corpo que fez isso. Não, não, não. O meu corpo não tem nada, ele é inerte. Tanto é que a gente enche de anestesia, pode retalhar que não sente nada. Está ligado pelo corpo fluídico. Então a morte se dá em causa do rompimento desse corpo fluídico. Ele se desenlaça, ele sai desse corpo físico e aqui, né, o corpo físico ficou sem essa ideia do espírito, sem o nervo, sem a questão que mandava para ele todo o sistema nervoso agir, sentir, reproduzir. Então, no momento que se sai, esse corpo não sente absolutamente mais nada. É matéria. Ele vai ficar e o espírito prossegue junto com o seu perispírito sempre. O que nós chamamos, né, de erraticidade. Ele volta para o plano espiritual. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para onde? A gente volta para a nossa casa, que é o plano espiritual. Isso aqui é um estágio. A gente é o famoso estagiário. Chama lá o estagiário. Somos nós. Profissional aqui, tá difícil. Tudo estagiário. Então, a gente volta para onde? Volta para a nossa casa. Volta para o nosso verdadeiro lar. Para a nossa pátria espiritual. Chegando nessa pátria espiritual, deixando claro aqui, bem claro, que nós estamos falando de uma forma geral, examinando aspectos de espíritos medianos, porque isso não é uma matemática, ok? Então, tem casos e casos que vão ser bem diferentes. Então, o espírito volta lá para o plano espiritual, certamente, né, eu vou encontrar o meu guia, e ele vai pegar aquele meu papelzinho do início do ano, mas do início da reencarnação. Vamos ver o que você escreveu aqui na sua proposta, Maristela. Vamos lá olhar. Aí pega aquela folha, né? A gente geralmente se acha, né, capaz demais. Deixa comigo que eu vou resolver. Ih, pode botar isso aí também para eu resolver. Estou devendo isso aí, vamos lá, mais isso. Pode deixar que eu vou aprender isso, vou não sei o que, a gente vai. Aquilo dá, e vai dar tempo e sobra. No final, ao olhar aquele papel, eu descubro que eu não sou completista. Né? Com quem é o completista? Que ele completou tudo que se propôs a fazer. Eu não completei. Eu e o restante, né, da grande maioria aí da torcida. Aí a gente fica, puxa. Aí o Guina vai falar assim, olha só, você se comprometeu com a situação aqui, ó, que ia voltar, ia resolver problema aqui com A, B, aquele C lá, teu conhecido lá, que você tem uma dificuldade. Aí você voltou, ainda trouxe problema com o vizinho, ainda trouxe problema com o colega do trabalho, minha filha. Você trouxe problema, né, com aquela outra pessoa que você... Nossa, mas você não foi para resolver esse problema, você ainda traz outros. Então, são nesses momentos, né, que o espírito, ele para na erraticidade para se olhar. Sem a ilusão dos amigos, né? Que isso, você está bem? Nossa, você está ótimo, você não mudou. Amigo é assim, você não precisa melhorar nada. Então, nós vamos percebendo que naquele momento eu vou encontrar o juiz quando eu desencarno. É um grande juiz me esperando. O juiz quem é? Minha consciência. Sabe quando a gente quer dormir, tem um negócio lá que fica assim, ó, tchac, tchac, tchac. O nome daquilo é consciência. Para quem ainda tem, porque tem uns que faz dormir, ela está adormecida. Então a consciência fica ali, ó. Aí você fica dando tapa na cabeça, dorme, dorme, esquece, esquece, né?
A gente bate, por que a gente não bate aqui? A gente bate aqui, ó. Esquece, esquece. Esquece isso. Para com isso. Então é lá a consciência. No desencarnar a gente vai ver tudo. E vai ter um encontro com essa consciência. Nisso eu vou lá fazer que nem a conta do dono do mercado, né? Ele dá quitando a faixa. O que ele faz? Lucro, né? O que ele gastou, o que ele entrou, o que ele pagou, junta naquela conta toda, tá. Foi positivo ou negativo esse mês? É o balanço. Não tem erro. O saldo foi mais positivo ou negativo? Ah, nesse ponto eu consegui, mas nesse ponto eu não fui bem, papapá. Então ali eu tenho uma ideia geral do balanço da minha vida. A partir daquilo ali, eu sendo um espírito que reconheço que necessito progredir, porque eu quero, estou cansada de sofrer, estou cansada de repetir as mesmas atitudes, que tem como consequência vidas, e mais vidas sempre com muita dor. Eu ainda não sou boa, mas sou razoavelmente inteligente. Se eu quero mudar a consequência, eu tenho que mudar a causa. Se a causa está no meu comportamento, eu tenho que mudar meu comportamento. Se não muda espontaneamente, eu vou ter que mudar ele na disciplina, na marra. Que eu sozinha não quero mudar, mas eu preciso. Não é uma questão de querer. É igual aquele trabalho que você pega 6 horas da manhã, né? Lá no outro município. Eu não quero levantar cedo. Aí você lembra do final do mês, aquele negócio lá no banco, sabe? Que paga as tuas contas. Aí você levanta. Você lembra daquelas boquinhas ali, ó, dos filhos? Leite, leite, né? Pãozinho. Aí você levanta. Então não é questão de querer. Eu preciso fazer. Se eu fosse fazer o que eu quero, estava dormindo, né? Para ver muito de nós, mas a gente tem a disciplina do que eu quero, do que eu preciso fazer. Olha o que é nível de consciência. Muitas vezes a gente quer ficar em casa, vendo televisão, largado, jogado. Mas peraí, eu não posso. Eu preciso levantar, eu preciso me assear, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso estudar, eu preciso dar um telefonema, eu preciso calar a boca quando aquela criatura está me chamando a atenção, porque o nome dele é chefe. Né? Eu preciso. Por quê? Eu tenho uma resposta. Então eu posso não estar fazendo isso por uma consequência da minha bondade, mas sim do meu entendimento de causa e consequência. Isso no mínimo. Então é quando nós pegamos essas emoções ainda que querem se manter naquele lado instintivo, de fazer o que quer, naquela preguiça, né, nativa, e a gente vem com a luz do conhecimento. Por isso é importante conhecer. A gente pega esse conhecimento e ilumina essa emoção. Aí você olha para a emoção e fala, não tem como você se justificar. Você não tem justificativo, isso aí é um processo antigo, que vai ter que mudar. Vamos ter que varrer esse canto aí de parede. Aquela hora que a gente começa a levantar as coisas. Então o espírito, ele entende também que ele tem situações morais. Por mais que ele estude com o guia dele, ele vai falar assim, eu fui muito impaciente, eu não consegui trabalhar naquela encarnação paciência. Aliás, nunca consegui, né? Eu venho tentando. Aí, como é que você vai trabalhar a paciência? É uma questão moral, é um valor moral. Eu sou avarento. Como é que você vai trabalhar a avareza? É um valor moral. Como é que você vai trabalhar a dor física? É um valor físico, mas que vai ter uma consequência moral. Como é que eu vou fazer isso no plano espiritual? Aprendeu? Aprendi. Que eu tenho que seguir Jesus, que ele me fala do perdão, que ele me fala da indulgência, que ele me fala da paciência. Estudei as lições todas de Jesus lá no plano espiritual com guia. Passou o filminho para mim, anotei, fiz monografia certamente 10 vezes no mesmo assunto. Está entendendo? Estou entendendo. Agora eu entendi tudo como é que faz. Certamente eu fiz isso. Então agora, você vai botar isso aí na prática. Vai lá estagiar, para ver como é que você se comporta diante desse conhecimento. Vai lá, você vai ter lá uns orientadores físicos, vamos lá estagiar aonde? Na matéria, no corpo físico. Como é que eu vou trabalhar avareza, impaciência no plano espiritual? Então vem para cá, pega um trânsito, sexta-feira, 5h30,
né? Linha vermelha. Pronto, faz isso aí umas vezes assim, ó, por anos, que ou você explode, ou você começa já a aprender a ficar quieto, aprender a ligar o que é rádio, aprender a inspirar, expirar, para manter a sua saúde. Então você vai ali na marra, vai ter situações que você vai vir numa casa para aprender a lidar com criaturas que você vai ter que ter indulgência. Por isso a importância desse retorno na matéria. Sem isso eu não teria como colocar isso em prática. Então eu decido vir, recomeçar, e eu para vir eu sou atraída para uma coisa chamada afinidade, né? Aonde que eu tenho situações a reparar? Aonde ficou faltando? Aonde eu vou ser importante também ali? Não é só problema, também posso trazer soluções. Então, toda uma programação é feita em função disso. Então, eu necessito de um corpo com determinada dificuldade no setor tal, que vai desenvolver a partir da minha idade madura. Por quê? Porque eu preciso trabalhar aquele setor, daquele órgão. Porque eu encontro em reencarnação, eu fumei ou bebi de uma forma descarada, eu prejudiquei o outro. O corpo físico vai ter que retratar isso, isso vai ter que sair. Isso ficou marcado. Porque não perde nada. Nem o bom, nem o ruim. Assim como aquilo que eu sabia fazer muito bem. Eu também preciso vir. Reparem que eu começo a ser atraída para um grupo que eu preciso vir. De acordo, não só familiar, mas de um programa em termos até de nação. Eu preciso trabalhar alguns problemas que eu preciso. Tenho lá o Brasil com um problema num lado, mas em compensação a área religiosa dele é maravilhosa, é livre no sentido, comparando-se com outros lugares, é uma maravilha. Você pode ser espírita, você pode ser umbandista, você pode ser católico, budista, que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem nessa noção de respeito, pelo menos da religião, perto do que se foi, nós estamos muito bem. Até porque a gente fala em Deus. E muitos desses outros países estão evoluídos, não falam em Deus, são altamente materialistas. Tudo é resultado de cerebração, fluido cerebral. E nós vemos de reencarnações como cristãos. Nós gostamos do Cristo. Nós nos aproximamos com a ideia de Deus. Então, qualquer religião no Brasil que você vê, a maioria é cristã. Você vai trabalhar o Cristo. A possibilidade desse retorno. Nós somos espiritualistas sempre, com a ideia do espírito sobrevivendo. Hoje nós estamos espírita, que é diferente. Então, nesse momento, esse corpo fluídico, o espírito, ele vai habitar um novo corpo físico. Então, ele começa, né, já foi definido, o plano espiritual já arrumou lá a programação dele. Esse perispírito começa desde o momento da concepção daquele germen vivo a se expandir, a dar vida. Então, ele vai se aproximando, o fluido perispiritual vai adentrando naquele embrião para que se estenda. Ele começa a se abrir o fluido e ele vai se ligando fibra por fibra, molécula por molécula, de acordo com cada fase da gestação. Então, esse perispírito vai entrando e vai dando a forma. Então, quem está pensando é o espírito. O perispírito está só transmitindo na realidade. Ele vai ser um estruturador. Ele vai fazer um esboço fluido de como vai ser esse corpo. Porque o espírito tem uma ideia de como vai ser o corpo dele. Aquele esboço vai montar aquele serzinho que está ali se iniciando. Então, se é um espírito que tem um remorso, que tem uma lembrança de um corpo físico, ele vai passar para ali. É ele que passa. Somos nós que nos culpamos, somos nós que nos perdoamos, somos nós que nos renovamos. Então, nesse momento, a gestação vai se condensar, esse perispírito vai diminuindo. Imagina a vibração de um perispírito, né?
é imensa, é altíssima. Está ali toda a memória, toda a vida passada dele está ali. Como ele vai se juntando ao embrião, ele vai se condensar, ele vai redefinir a sua vibração, vai reduzir a ponto de que a gente chama oclusão na carne. Ele já está na carne. É muito interessante o processo. No momento que ele chega na carne, né, que ele expande, o corpo físico apaga ele de uma certa maneira. Vocês já viram o escafandro, né? Que você entra dentro de um negocinho apertado lá, o mergulhador, ele fica ali dentro. O corpo físico é mais pesado naquele momento. E outra coisa, aquele corpo físico é virgem. Virgem de tudo, de qualquer movimento e de qualquer lembrança. Esse cérebro novo está limpinho, não tem nada. Então esse perispírito, esse espírito vai como, sabe quando a gente vai se ajeitando lá naquela roupinha apertada e vai começando a dar jeito lá, né, para a mão mexer, para a perna, é aquela criancinha, é o bebezinho se apossando daquele corpo físico, dando fisionomia, mas ele está mais lá do que cá. Ele não está completamente impresso. Isso aí, né, essa incorporação total do espírito só acontece lá para os 7 anos de idade. E vai até a adolescência, principalmente, para fechar. Então, durante esse período, ele tem um guia que vai ajudá-lo em todas essas fases. À noite, né, quando a criança, à noite não, a criança dorme bastante, deve dormir muito mesmo, é bom, né? Nesse momento, o que é feito com ela? Ela está mais próximo dos guias e benfeitores espirituais, dando o que para ela? Coragem. Ah, nós estamos aqui, você não está sozinho não, hein? Porque hoje em dia, com pai e mãe, deve dar medo, né? Porque tem uns pais e mães que acho que não entenderam a importância da maternidade e da paternidade. Às vezes eu estou na rua e vejo os pais com a criança, cada um no seu celular, e a criança andando de mão solta. Criança e cachorro não anda solto. A gente não sabe o que vai fazer. Aí ele é bonzinho, não existe. É cabeça de criança, cachorro e de um outro elemento, que não vem ao caso. Que a gente não sabe o que vai sair dali. Então, o que... Essa causa do esquecimento, primeiramente, é por uma questão fisiológica, física. Porque se o espírito, que é o ser imortal, tem toda a sua memória de todas as vidas que ele pode lembrar, vejam bem, nem todas, porque às vezes a gente não pode lembrar de tudo. Porque senão a gente ia ficar chocado. Não é assim? Tem hora que a gente fala assim, ai, não me lembra disso. Não é? A gente fala para a amiga, não me lembra desse meu passado. Por quê? Porque incomoda. Então a gente tem certas calmas. Para que ficar lembrando isso o tempo todo? Então o espírito ele tem uma grande lembrança, está ali o conhecimento dele, das coisas que ele fez, capitalizou. Nada é perdido. Se aprendeu, que bom, não vai usar nessa vida, mas vai usar na outra. Né? Então aquilo ali é um capital indestrutível, que o espírito vai capitalizando para ele. Cada vez ele tem mais conhecimento. Falta ele usar bem. Não é só usar, é usar bem. O que é usar bem? É usar com uma finalidade cristã. O que é usar com uma finalidade cristã? É pensar naquilo sendo útil para todos, para o outro. Então, quando eu começo a pensar na minha vida sendo útil para o outro, se o outro pensar na vida dele sendo útil para mim, vai ser uma maravilha de mundo. É esse mundo que eu estou querendo viver e vocês também. Então, antes que eu mande o outro fazer isso, eu não tenho moral, eu tenho que começar eu a fazer isso. Eu quero um mundo melhor, quem tem que mudar sou eu primeiro. Então, é quando o espírito, ele vai e ele está lá do outro lado. Então, a gente fala, ah, fulaninho está rindo para mim. Não, não está rindo para ninguém. É uma fase onírica, né? Que ele está ainda naquela fase de vários sonhos profundos e muitas vezes ele vislumbra o panorama espiritual, porque a visão dele
é mais espiritual do que física. Ele ainda está acessando os órgãos. Então, o que aconteceu? No momento que ele teve a oclusão na carne, toda essa memória foi reduzida e foi para onde? Foi para o profundo do ser, que a gente chama o inconsciente. Está lá. Perdeu não, mas está lá embaixo. Nada foi perdido. Vocês imaginam se você olha aquele bebezinho e você falar para ele, olha, ele vai ser um atleta de corrida. A criança nem move o braço e a perna. Mas vai ser um atleta. Está faltando tempo. Né? Quando a gente vê, eu sempre falo, quando a gente vê aluno nas primeiras letras, caindo lápis, quebrando pontas, caindo borracha no chão, não imagina que aquilo ali vai ser um físico famoso. Aí começa assim. Então a gente tem que entender o tempo. Para isso que está em estado latente, em sementinha, desabrochar. Se o meio for bom, se as pessoas forem bom, isso desabrocha melhor. Você não vê quando a gente pega filho e bota filho para fazer uma aula de não sei o que, ele se descobre. Quando não tem a mãe para botar, ele vai se descobrir com um colega. Vai acontecer, o próprio espírito vai buscar uma maneira de colocar em prática a sua potência. Porque nós somos uma alma com potências infinitas que precisam ser descobertas, que precisam eclodir, sair de dentro de si. Mas isso requer responsabilidade, e muitas vezes a gente não quer ter essa responsabilidade para crescer. Então, qual seria a outra necessidade desse esquecimento? Nós falamos da ordem física, que é natural. Vamos pensar agora da ordem moral, os inconvenientes. Vocês já imaginaram eu entrar numa família e lembrar que o meu irmão fez para mim, em outras reencarnações? Vamos dizer que ele não fez uma coisa boa. Como é que vai ser essa relação, desde o início? Vocês já viram quando eu encontro fulano, a gente encontra alguém e fala assim, olha só, fulano está chegando aí, cuidado com ele, hein? Não é uma pessoa boa, não é confiável. O nome disso é fritou. Fritou a pessoa. Falta de caridade total, né? Você não deu a chance do outro conhecer aquele que está chegando. Você induziu ele. Vai ser muito difícil ele modificar aquilo ali. Ele gosta de você, você disse que aquela criatura que está chegando não vale nada, que não é confiável, não sei o quê. Fritou geral, o outro vai chegar, ele já vai ficar com a mão no bolso, já, né? Não sabe de onde é que vai vir. Reparem bem, da mesma forma, eu chego numa reencarnação lembrando disso, ou alguém me falando, como é que vai ser esse relacionamento? Eu vou me predispor a conhecer o outro? Não. Vai ser muito mais difícil as nossas relações. Você já imaginou o remorso? A gente, falando por mim, que fala um montão de coisa errada. O outro, lembrar o outro toda hora, você vai lembrar, pô, fui eu que fiz isso com fulano. Fui eu que deixei ele assim. Fui eu que fiz isso com fulano. Quem aguenta viver com remorso o tempo todo? Então, isso seria um inconveniente. Vocês já imaginaram? Ah, eu fui rainha. Fui rainha. Mandei pra caramba. Hoje estou tendo que varrer casa. Não uma humilhação, gente? É. As pessoas vão rir lá, rainha. Tem uma história muito interessante sobre rainha. Umas companheiras falaram assim para o Chico Xavier, ô Chico, eu acho que eu fui rainha na outra reencarnação, só não estou lembrando. A outra, eu acho que eu fui condessa. A outra foi duquesa, cada um era um nobre lá. Aí o Chico falou, certamente, minhas irmãs, vocês foram sim, porque as lavadeiras já estão no plano espiritual superior há muito tempo. Certamente, aqui está cheio de rainha, gente, estou falando sério. Porque fomos aqueles, né, que utilizamos do outro, muitas vezes, de uma forma ainda orgulhosa, déspota, né, humilhar o outro. Então, a gente vai passar por... E isso nos faz ver a ideia, né, no social, daquilo que foi conquistado. Isso é muito importante a gente compreender. Porque se eu fiz uma determinada conquista na área intelectual e na área moral, e essa é minha herança, foi fulano que me deu, não, fulano não me deu nada, só me dá coisa física. Essa questão moral só eu posso conquistar e ninguém pega.
Então, tudo aquilo que eu tive dificuldade, me esforcei, me sacrifiquei para aprender ou para modificar, aquilo me pertence ao espírito. E isso eu nunca mais perco. Olha que interessante, esse é a minha herança atual. Mas existe uma herança que eu devo buscar, dar conta, que é a herança do Pai. É o quinhão que Deus distribui para todos os seus filhos de forma igual. Quando eu olho o quinhão do Pai e olho o que eu tenho, falta muito. Tem muito meu lá. Mas eu tenho que me habilitar para ter condições morais de buscar essa parte da herança que me cabe. E eu tenho condições? Não, porque eu ainda não sei aproveitar. Para que eu vou buscar dessa herança? Eu ainda não sei fazer uso. Eu só recebo essa herança na medida que eu sei fazer uso. Então, digamos, a gente está aqui, já várias reencarnações trabalhando, vamos botar uma coisa assim, quase todo mundo tem uma certa dificuldade para fazer uma conquista que a gente chama de paciência, né? Hoje a gente tem visto isso cada vez mais forte, mais reluzente. Então a gente passa várias reencarnações treinando aí buscar paciência. Aí chega numa reencarnação com um quinhão melhor. Aí trouxe uma conquista intelectual, aprendeu já uma língua, sabe mexer em computador, e tem um relacionamento, já sabe, tem uma inteligência de relacionamento, já tem uma inteligência física, não fica tão duro, né? Tem gente que falta inteligência física, né? Tomar um sorvete, onde é que vai a mão? Isso tudo é inteligência. Que às vezes a gente acha que inteligente é só quem sabe matemática, né? Não. Quem sabe se colocar a inteligência de relacionamento, tem gente que é uma sumidade matemática, mas para se relacionar é pior do que o bicho do mato. Não sabe receber ninguém, não sabe falar com ninguém, tem medo de todo mundo. Então, isso são inteligências. Inteligência do corpo físico. Nossa, a gente vê os atletas, vê as pessoas que sabem dançar, como elas sabem posicionar bem aquilo, né? Como o outro tem uma inteligência musical, de ouvido pega aquilo ali. E outros vão passar numa aula 1000 anos, não vai pegar nada. Então a gente vai aprendendo, vai chegando aqui melhor. Apesar dessa minha herança estar boa, considerável, né? Eu posso chegar numa reencarnação e vir a ter uma situação pior, sair daqui pior? Vamos pensar. Isso é uma questão a pensar. O que é melhor e o que era conquista? Então, no momento que eu faço uma conquista intelectual, aquilo é meu. Não tem como eu falar uma conjugação que eu aprendi errado. Aquilo é meu. Mas eu estou treinando paciência. Eu estou bem, ó. Eu já consegui conviver, né? Aí a gente pega aquelas pessoas bem calminhas que a gente conhece. Eu já consigo conviver com a Isis, por exemplo, que me veio a memória agora. Uma pessoa muito... Ninguém não consegue conviver com ela. Aí a gente acha, né? A gente não está percebendo que é o outro que está fazendo prova com a gente, é o contrário. Então a gente acha que já fez a conquista. Eu já consegui paciência, eu já estava naquela família, eu já me comportei melhor com aquele outro amigo. Aí a gente desencarna, reencarna novamente no corpo material e vem para cá e cai assim com pessoas parecidas tipo comigo. Aí a pessoa perde a paciência. Aí o que eu falo sempre? Ninguém perde aquilo que não conquistou. Na realidade, não houve retrocesso. Aquilo não era conquista. A fixação ainda estava sendo realizada. Então, toda vez que eu estou sendo uma pessoa generosa, indulgente e deixei de ser, não é porque eu perdi. É porque aquilo não estava consolidado. Aquilo não era uma conquista, que a gente chama conquista fechada de matéria. Eu ainda estou fixando, porque aquela situação, ela pode ser aplicada de N maneiras. Eu só sabia responder a pergunta quando ela é feita assim, tarararará. Quando mudaram na outra encarnação, tarararará, eu não sabia responder. Ou seja, eu colei. Né? Eu gravei como tinha que responder. Por isso a importância também do esquecimento. Porque se eu lembrasse, eu ia dar a resposta sempre certinha, né? É assim que faz. Mas não foi o quê? Conquista do espírito. Olha a diferença. Hoje nós estamos nos fixando, por disciplina, numa série de comportamentos que devemos ter.
disciplina de horário, de comportamento social, disciplina. Mas e aí? Numa outra encarnação, se ninguém nos disser nada, como é que eu vou estar? Às vezes isso não foi conquistado. Eu não vou precisar de ter alguém lá na minha família para falar para mim, senta aí, fica quieto, escuta o outro falar primeiro, não fala enquanto o outro estiver falando, come de boca fechada, tira a mão da mesa. Aquilo é importante, aquilo não foi fixado. Porque quando alguma coisa é fixada, o outro nasce fazendo. Vocês querem ver? Mozart com 3 anos tocar piano. Vocês imaginem quantas reencarnações aquele moço passou tocando piano. E tem gente que não fala, ele é um privilegiado. Não pode, gente. Olha, deve dar gastura de imaginar todas as reencarnações tocando piano. Ele já viu um piano pequenininho, fazia aquela maravilha. Aquilo ali era dele. Ele não foi privilegiado. Aquilo era uma memória dele, que de tanto ser usado já saía. Então, se eu quiser me recordar, sim, eu tenho que ir lá, buscar na profundeza do meu inconsciente, fazer essa força, esse esforço, para retornar essa memória, para passar para o corpo físico. Existem algumas pessoas que fazem isso através de algumas terapias. Bem, isso é a opinião de cada um. Eu acho que se Deus quis deixar velado é por um bom motivo. Porque nós não podemos nos esquecer que a reação de memória, né, quando a gente fala essa modalidade de memória, ela tem... A memória é uma modalidade de consciência. Então, alguns espíritos, como, por exemplo, Leon Denis, ele falava que ele tinha o terrível privilégio de relembrar as vidas passadas dele. Terrível privilégio. Porque não é bom, não era bom que ele lembrava. Dona Ivone, por sinal agora, né, tem uma exposição na FEB sobre a Dona Ivone. A Dona Ivone relembrava de algumas vivências dela. Então, a gente percebe da questão moral relacionada com o sentimento. Então, eu anotei até aqui para trazer que existe o seguinte, a parte relacionada entre o físico e o mental, toda a parte física vai dar uma correlação com o ato psíquico e vice-versa. Vamos ver como é que isso funciona. Então, tem a memória, ela diz quem eu sou. Porque quando eu perco a memória, o que a gente fala? Eu não sei mais nada, eu não sei quem eu sou. É a memória de um dia tão importante que nos faz nos relacionar com o passado e nos sentir o quê? Presente e convocados dentro de uma vida. Se eu não tenho essa memória, eu não sei quem eu sou, porque eu sou individual. Eu não posso pegar a memória do outro, eu não posso pegar a vivência do outro. Eu sou única. Então, eu necessito dessa memória, que é a modalidade de consciência. Então, vejamos, quando a gente passa num lugar, às vezes a gente passa num lugar e sente um cheiro. Aquele cheiro, muita gente vai falar assim, me lembrei de fulano. É o cheirinho da roupa, né, da mamãe. Aí o que acontece? Aí você começa a lembrar da mãe, daquele que não tem mais mãe, aí daqui a pouco vão estar chorando, um choro de saudade, de falta, de carinho. E o que acontece? O corpo físico ressentiu daquilo ali. Ele recebeu um abalo com aquela lembrança. Outras vezes você está num lugar e escuta uma música. Aí aquela música, né, lembra de alguém, que você lembra da sua juventude, que você lembra você lá naquela festa, naquele baile, pulando, rindo com os amigos, alguma vez da alegria, né? Aí você começa a rir, lembrando tudo, aí dá uma felicidade. Aí, para lembrar daquilo ali, dá-lhe no corpo o hormônio da felicidade. Olha só. Aí assim a gente vai vencendo, né, até as doenças que estavam chegando, porque está com o hormônio da felicidade, está diminuindo qualquer outro tipo de incidência aí, está com os anticorpos melhorados, está com uma resistência alta. Agora, se eu fico toda hora me lembrando de fulano, aí eu vi não sei o quê, me lembrei de fulano, que me machucou, que me roubou, que me traiu, que me lesou, que não sei o quê, papapá, papapá.
Como é que o corpo físico fica? Adrenalina, nervoso, agitado, a pressão sobe, batimento cardíaco, né? O corpo físico cheio de hormônio ruim, a imunidade fica baixa, pega uma gripe e vai embora, lembrando disso depois. Às vezes nem lembrando, porque a memória foi embora também. Então, reparem bem, vale a pena ficar recordando tudo? Ou eu não posso... eu vou ser seletivo na minha memória, olha só. O que aconteceu deixou para cada um de nós uma lição. A substância daquele fato. O que aquilo ali significou? O que a minha vida de hoje diz quem eu fui? Eu não preciso fazer terapia de regressão para saber quem eu fui. A vida que eu tenho, as dores que eu sinto, problema físico, problema familiar, ou problema financeiro ou social, me diz exatamente o que eu preciso trabalhar. E se a lei de causa e ação, né, de causa e está reagindo, se eu estou passando por isso, qual foi a causa disso certamente? Só fazer uma conta matemática. Se eu estou vivendo problema na família hoje, a causa foi lá atrás. Eu fui uma criatura com muita dificuldade de relacionamento, que eu não aceitei perdoar, não aceitei ser indulgente. Mas e fulano? Fulano é problema dele. Ele é só um elemento, né, que a gente chama para trabalhar aquela situação. Podia vir outros. Porque a hora que eu tiver aquilo resolvido, não tem fulano que me prenda naquela situação, na próxima reencarnação. Não vou viver por aquilo. Então, se o fulano quiser perdoar, problema dele, com guia espiritual dele. Eu quero sair dessa situação. Então, sou eu que tenho que ter o ato de perdoar. Porque quando eu perdoo, isso funciona de uma forma de profilaxia. Me libera de todo o restante. Que a prova é a mesma. Eu erro sempre com A, B, C, D, E. Qual o problema? Sempre o mesmo. É o meu egoísmo, é o meu orgulho, é a minha vaidade. Não tem outro. Se a gente for parar para brincar de fazer canal dentário, né, que vai chegando até o finalzinho, vai encontrar isso aí como soma total. Sempre. Qualquer situação que nós nos vejamos, vocês parem para pensar. Qual foi a causa disso? Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Mas no final, veja, se não foi o seu orgulho. Veja se não foi o seu egoísmo. Veja se você não quis ter razão demais. Às vezes a gente compra uma briga que não tem hora para começar, mas não vai, tem hora naquele dia, você anota o dia que começou e a hora, mas não sabe quando vai acabar, né? A gente continua lá do plano espiritual, continua a mesma briga. Então somos nós que não cortamos isso. Então nós é que temos que nos evocar dessa corda. Então, quando a gente para sozinho, sem ninguém me olhando, sem ninguém disciplinando o meu pensamento, e eu me jogo, costumo dizer, quer conhecer quem você é? Se joga lá numa rede, bebe uma aguinha de coco, relaxa, e deixa o teu pensamento ir. Aonde ele for, tu vê quem você é. Porque a gente faz assim para o nosso pensamento, epa, volta, não, isso aí eu não quero mais não. A gente fica disciplinando os nossos próprios pensamentos, para daí disciplinar as nossas emoções. Porque um ato, ele nasce de um pensamento. O ato não se materializa. Ele, para se materializar, ele foi pensado. Veio um sentimento, uma emoção. É essa emoção que às vezes está deseducada. Ô emoção, que emoção é essa? Que ignorância, que falta de educação. Né? A gente não pode falar para a gente? Que falta de bons modos. Estudo, estou agindo assim. O que está havendo? Educando a emoção, para aquele ato ser melhorado. Mas enquanto ele não melhorar, ele vai na disciplina mesmo. Vou chamando a atenção dele. Porque nós somos ainda muito infantis como espíritos. Nós não temos maturidade espiritual suficiente. Se eu não tenho maturidade espiritual suficiente, eu sou infantil, eu tenho que chamar a atenção pela razão. Ó, isso aqui eu já aprendi. Ó. Eu não quero me reunir para ficar ouvindo fofoca de ninguém. Não quero mais. Se antes eu pertencia a um grupo, todo mundo falava mal de todo mundo, hoje eu não quero e também não quero entrar no grupo. Não quero nem mais ouvir. Aí as pessoas falam, você ficou não sei o quê. Mudou, gente. Nossa memória presente também vai mudar. Porque quando nós olhamos para trás e lembramos quem nós fomos nessa encarnação mesmo, e olhamos para nós hoje, nós falamos, graças a Deus, eu sei que eu estou ruim para caramba ainda, mas estou num esforço que ninguém sabe a força que eu estou fazendo, para muitas vezes estar sendo
uma pessoa melhor. Um grande esforço. Que conquista, eu tenho consciência que eu não conquistei, mas eu estou na disciplina. E um dia isso vai virar conquista. Quanto tempo? O tempo que precisar. Eu estou me esforçando. Vai ser nessa vida? Com certeza não. Mas eu tenho outras vidas para continuar, né? Mas já começar melhor. Já começar, vocês imaginam uma encarnação, né? Vou me lembrar da memória mediúnica do Chico Xavier, a possibilidade que ele já vinha. Aquilo não foi conquistado nessa vida, aquele espírito já trazia aquela possibilidade. Quando a gente lembra, né, desses matemáticos, desde criancinha, esses prodígios, no livro do Leon Denis, Problema do Seu Destino da Dor, ele relata inúmeros casos desses jovens, né, que a gente chama de gênio, de prodígio, porque a memória, ela já volta assim, porque ela foi muito usada em outras reencarnações. Então aquilo não tem como esconder mais. Aquilo já sai. E a gente fica puxando lá dentro da gente, né? Certamente eu tenho uma memória disso aí. Tem que lembrar, como é que eu fazia mesmo? Com certeza. E a gente fica puxando, parece carro, né, que não pega. Enquanto isso, a gente vai estudando. Até um dia eu vou me lembrar disso tudo, eu vou ser uma pessoa super inteligente. Mas, por enquanto, não lembrei. Então, a gente vai estudando sempre, para ver se consegue, pelo menos, lembrar. E, no lembrar, a gente sempre fazer escolha. Se eu estou atingindo o meu corpo físico e o meu corpo psíquico, eles são simultâneos. Uma coisa invoca uma reação. Vocês já viram? Quando a gente está com dor de cabeça, ou uma dor no braço, uma dor que as pessoas têm, né, aqui no ombro. Como é que é o seu humor com as outras pessoas? Você dá bom dia, né? Mas é aquele bom dia assim, ó. Bom dia, né? Com aquela carinha tipo, ai. A pessoa não entende, mas já está com dor. Você está na sua. Você está menos efusivo, é natural. Alguém te aborrece. Você descobre lá a conta do cartão de crédito, né? Aquela coisa que você não quer lembrar. Alguém mostra aquilo ali para você e você fecha os olhos, você quer dormir. Como é que está o seu físico? Ai, me deu uma dor de estômago. Meu estômago está revirado, né? Que a gente fala. Ou então estou com dor de cabeça. Por quê? Porque foi ao contrário. Uma questão do mundo material atingiu o meu nível psíquico, ou meu nível físico. Ou então uma questão do meu mundo de memórias vai fazer com que eu, no outro dia, não seja uma boa trabalhadora. Não consiga nem acordar bem. Porque eu fiquei envolvida naquelas memórias que não me trouxeram nada de bom. Porque se eu já peguei naquela substância o que é importante para aprender, já foi aprendido. Acabou. Ficou o que tinha que ficar. Passado, lá atrás. Eu não vou viver com retrovisor. Eu não posso viver com retrovisor, nem olhando pelo buraco da fechadura para ver o que vai acontecer lá na frente. Eu estou aqui hoje. Passou. Errei. Estou tentando fazer melhor. Me perdoe e me desculpe. Quem tiver boa vontade para isso. Quem não tiver, entra na fila, pega a senha. E pronto. E vou para frente. E para o alto. Porque cada dia a gente quer melhorar mais. Por isso que eu vou lembrar muito das coisas boas, que me deem alegria e felicidade, para que eu possa irradiá-las e compartilhar com todos aqueles que querem um mundo mais feliz. Que Jesus, assim, abençoe a todos nós, que cada vez mais tenhamos memórias de muita paz, de muita harmonia e de muita união com Deus. Graças a Deus.